Bom, dessa vez eu não vou usar slides, como eu prometi, e essa é uma aula um pouco mais concreta, objetiva. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é como é que a gente usa um computador fora dos padrões aos quais provavelmente vocês estão acostumados. Quais são os padrões a que eu estou me referindo? É esse padrão chamado interface gráfica. A gente está vendo aqui, né, um desenho na tela do meu computador, no que a gente chama de terminal gráfico. Ele desenha as coisas, você vê que tem setinhas, tem, né, ícones e coisas do tipo. Isso aqui é um terminal gráfico. O computador desenha isso e a forma de interação do ser humano com o computador se dá basicamente porque eu tenho um dispositivo chamado mouse, que eu posso mover, essa seta que vocês estão vendo se movendo, e esse dispositivo, quando ele é mexido fisicamente aqui, ele comunica para o computador a posição, na realidade acho que ele comunica, nem sei detalhes de funcionamento, mas provavelmente ele comunica para onde ele está se deslocando, mais do que a posição exata onde ele está. Ele diz, eu estou indo para a esquerda, eu estou indo para a direita, estou indo para cima, para baixo, e ele manda basicamente números, lembrem, tudo é número no final das contas aqui, manda números para o computador. O computador, que tem um dispositivo, tem uma parte dele capaz de ler os dados, a gente chama essa parte de, é um dos dispositivos de entrada e saída, ele converte isso para número efetivamente dentro da memória, e com esses números ele consegue decidir onde é que ele deve desenhar essa setinha que a gente está vendo na tela. Vamos lembrar, a gente abstrai tanto quando usa computadores que as pessoas costumam perguntar onde é que está o mouse e eles apontam para a tela e apontam para essa setinha. Só que o mouse é o dispositivo físico que a gente mexe na mão. Então, você vê como a cabeça da gente é capaz de pular as etapas, esquecer que tem alguma coisa no caminho e curto-circuitar tudo, né? Dizer, o mouse é aquilo é a setinha que a gente está vendo na tela. Na verdade, essa setinha é só um desenho que algum programa dentro do sistema operacional, dentro do ambiente, desenha para você na tela como retorno, como feedback, como retroalimentação para a tua experiência humana de uso do computador, para te dizer, ó, você está mexendo o mouse provavelmente para a esquerda, para a direita, para baixo e tal. Então, já tem um programa sendo usado aqui, tem um sistema sendo usado. Então, a gente aprende um bocado como é que chama, de gestos que a gente pode utilizar aqui em várias situações. Por exemplo, a gente sabe que certos desenhinhos aqui significam operações. Então, se eu clicar nesse trocinho aqui, nesse ícone, no seu nome, eu provavelmente vou minimizar a janela. Isso aqui, eu não sei direito o que deve fazer, mas deve modificar o tamanho da janela. Isso aqui provavelmente fecha o aplicativo, então não vou nem tocar nisso. Mas eu vou minimizar aqui. Vocês vão ver que aquela janela sumiu e apareceu a que estava por trás, né? E aí eu passo, até o mouse passou a ter um desenho novo, porque agora quem está desenhando o mouse na tela é esse aplicativo, que é o do quadro branco que eu estou usando, né? E agora eu posso apertar aqui no meu no outro dispositivo, que é essa mesinha digitalizadora que eu tenho aqui, para conseguir o efeito de dizer para o computador que eu agora estou fazendo um gesto diferente aqui fora, no mundo físico. E ele sabe que isso significa que eu quero que os lugares por onde eu estou passando o mouse, que agora é uma caneta, devem ser marcados, transformados na memória do computador para algo que represente esse desenho, né? Então, no final das contas, é só o que está acontecendo para a gente. Mas essa interface é o que a gente chama de uma interface gráfica, né? Ela é de natureza gráfica. Joia, ela é bem sofisticada, ela é bem... Como é que eu volto para a tela anterior, gente? Acho que eu tenho que reabrir, talvez aqui. Então, ela é uma forma sofisticada de interface. Ela não é a forma convencional de interface com o computador. Eu também não vou querer que vocês usem a interface original dos computadores com plugs e coisas do tipo, né? Onde você mexia diretamente nos bits dentro da máquina, quando você colocava um link desse, né? Um cabo desse conectava partes diferentes.
dando a entrada para o computador, configurando ele para como é que ele ia ser usado. Sim, por sinal, programar nessa época era isso, colocar esses cabos para lá e para cá, ligar e desligar várias chaves, ajustar vários desses botões aí de ajuste, né? E isso era feito durante semanas, para um simples cálculo, uma computação bem simples, isso era feito durante semanas, testado, e quando isso estava tudo ok, eles se afastavam e diziam, bom, agora está ok, liga o computador para valer e faz ele produzir os dados. Então, ele ia lá e rodava aquela lógica, né, toda, rodava o programa, essencialmente, e os dados eram produzidos num outro tipo de saída. Nessa época, os primeiros computadores usavam os famosos cartões perfurados, nessa época não eram uma entrada. Pode ver, a entrada era isso aí. Os cartões perfurados originalmente eram só saída. Ou seja, o computador perfurava os cartões para poder produzir os dados resultantes da computação. Era o nosso print, né? Eles perfuravam cartões. Depois, esses cartões eram levados para outra máquina, que, por sua vez, imprimia uma coisa legível para o ser humano, tá certo? A gente não precisa usar uma coisa desse tipo. Mas, deixa eu fazer uma busca aqui. Mas a gente vai usar um cara muito parecido com este terminal. Este terminal revolucionou a computação moderna. Ele é um mero terminal. O que é que quer dizer terminal? Quer dizer que ele não é um computador, apesar que ele parece com o que a gente chama de computador hoje, isto não é um computador. Ele é um pouco mais do que uma máquina de escrever. Vocês ainda mal conhecem máquina de escrever, provavelmente, né? Mas ele é uma máquina de escrever que, ao invés de papel, tem um monitor associado. Então, o que você digita aqui, na realidade, não pode ser processado por ele, porque ele não tem um programa, não tem computador, não tem CPU aqui, tá certo? Esse terminal, ele era usado à distância do computador verdadeiro, que ainda era um cara que ocupava salas e salas ao estilo desse, né? Você vê que ele é gigantesco, isso é só a parte visível. O computador ocupava salas, né? O mainframe que eu conheci aqui na universidade tinha uma sala inteira e uma segunda sala para alguns dispositivos. Então, o que você usava era um bichinho desse, bonitinho desses aí, que ficava noutra sala ainda, conectado por um cabo telefônico e um modem, né? A gente se conectava ao computador através de um terminal. Então, claro que a gente não tinha um telefone físico, embora pudesse ter um telefone ou dispositivo, ele já ficava conectado direto na linha, e quando você ligava ele tentava fazer a conexão pela linha, se conectava com o computador do outro lado atendia, digamos assim, o telefonema, e ele ligava um programa somente para conversar com esse terminal. Esse programa, até hoje, é chamado de Shell. Esse é o... Opa, cadê? Esse é... Eu vou abrir um terminal aqui. Desculpa aqui, gente. Este trocinho que está aqui na sua frente, que todo mundo conhece por terminal, na realidade é um emulador de terminal. Ele é um software que está rodando no computador, que emula, que simula naquelas várias camadas de abstração que eu vivo falando para vocês, que simula um cara desse. Acredite, ele basicamente emula um VT100. Esse é o famoso VT100 verdadeiro. Isto é o terminal, o que a gente chama de terminal hoje, na verdade, é um emulador de terminal. E ele continua funcionando do mesmo jeito. Embora não tenha linha telefônica, eu ainda preciso de um terminal, de um lado, o programa que é o terminal, e do outro lado, um outro programa, que é o lado do computador que conversava com o terminal. E esse outro programa se chama Shell. Esse é o Shell do qual eu estou falando agora. O Bash, que tá ouvindo o que eu estou digitando, cada vez que eu digitava alguma coisa, eu digito A, né? Imagine você teclando a tecla A nesse terminal aqui. O que esse dispositivo fazia era capturar o A, ele não imprimia ele imediatamente, não. Ele só imprimia aqui quando o computador mandava. Esse terminal estava, na realidade, por isso que ele é chamado de monitor, ele monitora o estado do computador, ele não é diretamente ligado aqui, não. Você tem pouco controle sobre o monitor diretamente do teclado nesses terminais. Então, quando você digitava A, esse A ia pelo cabo telefônico até o computador sabia que naquele cabo estava conectado a um programa, o Shell sabia que você estava digitando alguma coisa na entrada
que ainda estava incompleta, e ele devolvia para o terminal e dizia, ei, imprime o A para ele, porque ele precisa saber que digitou um A direito. Vai que o teclado está meio ruim, mas meu mesmo, às vezes eu digito umas coisas aqui e não aparece, tá certo? Espaço falha direto. Então, quando eu digito alguma coisa, isso está sendo enviado para o Bash. Você está vendo aqui que ele está dizendo quem é que está me ouvindo do outro lado. Você tem o terminal, que é quem desenha a telinha. Você vê que o terminal é um aplicativo gráfico. Mas o Shell não é um aplicativo gráfico, ele é um aplicativo orientado a caracteres. Eu digito A, o Shell recebe, devolve ele para mim, diz para o terminal, desenha o A para ele, que é para ele saber. Mas, se você digitar algumas coisas, eu vou digitar aqui um comando que é para mudar a senha, tá certo? Eu não vou mudar minha senha, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou dar Enter, e agora ele está me pedindo, digite sua senha atual. Se eu digito alguma coisa aqui, eu estou digitando. Nada aparece. Como é que isso acontece? Isso é só para provar para vocês que o que a gente digita no terminal, no teclado, não está automaticamente ligado ao monitor do terminal. O terminal tem duas coisas, teclado para entrada e monitor para saída. Mas a entrada vai direto para o computador e a saída vem direto do computador, e é ele quem decide o que vai imprimir na tela, tá certo? O programa que historicamente conversa no terminal é um shell. Qualquer programa que conversa com um terminal é um shell. Então, eu estou digitando aqui e o shell não devolve. Por quê? Por proteção. Como eu estou digitando uma senha, pode ser que alguém esteja vendo e eu não queira compartilhar minha senha com ele. Então, esses programas, em geral, dizem assim, eu vou pegar sua senha, mas não vou ecoar. Eu vou dar um Ctrl C aqui. Vou dar um erro aqui só para parar. Ecoar. A gente chama isso de eco. O eco é porque, quando eu falo uma coisa, você já deve ter imaginado, igual uma caverna. Você fala e aquele som volta. Então, é o computador que ecoa, é o programa que está por trás dali que ecoa, é o shell que faz isso. Então, o que esse programa faz é desligar o eco. A gente desliga o eco, né? Isso é totalmente controlável, isso não tem nada a ver com o terminal. O terminal é esse cara aqui. Já? Então, lições desse momento. Um terminal é meramente, o que a gente chama de terminal hoje em dia, é um emulador de terminal. Tipicamente, o terminal emulado é o VT100 ou alguma das N variações que vieram depois deles, tá certo? Esse cara aqui foi o que revolucionou muita coisa e deu a cara do computador moderno, né? A gente olha para um desses e qualquer pessoa de fora da área diz, isso é um computador, quando, na verdade, isso é um terminal, tá certo? Só que hoje, terminais não são mais usados, exceto quando você vai programar e fazer programação, principalmente no mundo Unix, mais atualmente no mundo Windows, se rendeu também, percebeu que não tinha como não se render, tá certo? Então, a gente vai programar num terminal, você precisa de um aplicativo terminal para conseguir fazer suas coisas, e um shell que deve estar instalado no seu computador para atender, para conversar com você através desse terminal. A gente está conversando com o shell. Então, eu vou mostrar aqui alguns comandos do shell. Agora a gente vai se focar no shell, não no terminal. Você vê que eu tenho um comando aqui, vou dar um comando aqui qualquer, vou dar uns comandos errados aqui, na louca. Você vê que o terminal ficou cheio de coisas, e eu posso dar um comando que é clear. O que é que o comando clear faz? Eu peço ao shell que ele devolva para o terminal uma espécie de... Aí sim já chega no nível de comando para o terminal, porque são coisas que têm a ver com o desenho da tela, e ele permite apagar a tela. Essa é a forma, o clear é um comando que faz isso. Se você não quiser usar o clear, você pode dar o comando diretamente para o terminal. Eu vou dar um comando agora diretamente para o terminal. A forma de fazer isso não é um comando no shell, porque, lembre, o shell conversa comigo do lado do computador. Mas se eu digitar o caractere Ctrl L, só Ctrl e L, você vai ver que tudo é apagado no terminal. E eu continuo digitando de onde eu estava. Porque esse comando não foi lá para o computador, ele foi só para o terminal. Isso é coisa inventada pelo... Acho que foi o VT100 que inventou mesmo, não me lembro. Bom, até hoje a gente usa isso, e é importante vocês saberem as diferenças. Então, a gente falou de terminais versus shell. Hoje, muita gente pensa que os dois são sinônimos, não são, eles estão muito interligados, mas são coisas diferentes. Joia! Vamos ver alguns comandos do shell agora. Então, os primeiros comandos pelos quais você tem que aprender a
a se virar dentro do Shell, vamos apagar isso, são os que te permitem gerenciar o que você já sabe gerenciar, provavelmente, por esses aplicativos aqui. Eu detesto esses aplicativos, certo, gente? Eu confesso, eu sou um cara muito mais de terminais do que disso aqui. E acreditem, eu não fui criado no mundo dos terminais, eu já peguei a era na minha adolescência, quando eu disse a vocês, eu programo e uso computadores desde os 8 anos de idade, mas eu vivi toda a parte de telas gráficas fora da universidade. E eu só vim conhecer, fora da universidade, escola técnica. Eu fiz escola técnica. Eu só vim conhecer terminais, eu vim conhecer os terminais ainda na época que eu programava para DOS e nos primeiros Unix que eu utilizei. Mesmo assim, eu sempre fui usuário Windows. Mas quando se trata de programar, não de usar o computador, este é a melhor interface que existe até hoje, tá certo? Eu não conheço formas de fazer com tanta eficiência as ações que a gente faz aqui, né, no terminal, num ambiente gráfico, com setinha, com mouse, com ícones e tudo mais. Ele é muito bonitinho, muito bacana para o uso final, mas quando se trata de fazer realmente computação e utilizar o computador de forma profissional como um programador, um desenvolvedor, a gente está falando de um outro patamar, de outro nível de utilização, tá certo? É por isso que eu também, de certa forma, peço para vocês evitarem as IDEs, porque elas criam camadas de abstração, de distanciamento de vocês do que é essencial. Joia, o que é isso aqui? Esse trocinho é o Explorer, sei lá qual é o nome dele no Linux, que ele permite explorar o que tem dentro desse computador. É como a gente fala, em geral, no nível mais popular, né? Nesse computador, no meu home, tem esse diretório, sei lá, vamos pegar aqui, não tenho nada, isso aqui é o que vem padrão nele, aqui tudo vazio. Vamos pegar o EPOL, que é um projeto que eu estou desenvolvendo com o pessoal da Polícia Federal junto com a gente. Então, aqui tem alguns diretórios que eu estou trabalhando. Então, eu entrei nele, cliquei 2 vezes, não foi? Vocês viram que eu cliquei aqui. Isso é um comando que eu estou dando, só que implícito. Mas esse é o comando para, repito, para o usuário final, sei lá, a nossa avó, sabe? O usuário que não precisa aprender de computação, ele quer simplesmente ver o que tem dentro da pasta. Inclusive, o conceito de pasta é moderno. O nome que a gente vai utilizar aqui para a gente é diretório. Isso é um diretório, né? Uma listagem de arquivos que estão dentro do computador. E cada um deles tem um outro diretório. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse outro diretório. Aqui já tem outros 2 subdiretórios e vários arquivos dentro dele. Joia, como é que eu sei onde é que eu estou? Então, normalmente, essas interfaces gráficas colocam aqui. Eu estou, a partir da minha casa, todo mundo tem um diretório casa, nos computadores, invenção do Unix, e dentro desse diretório, estou dentro do subdiretório EPOL, e dentro do subdiretório BD Grafos, né? A gente normalmente vê isso desenhado como uma árvore, não sei se aqui tem como eu desenhar, eu repito, gente, eu não uso esse troço. Bom, sei lá. Então, eu acho que aqui é para ver, pronto, vamos ver como uma listagem que eu prefiro, tá certo? Então, tá aqui. Essa é a listagem desse diretório. Vamos ver como é que a gente faria a mesma coisa para olhar, para navegar no Shell. Tá certo? A gente vai ver os comandos mais básicos do Shell. O primeiro comando que vocês precisam saber que existe é o pwd. Em Shell, em terminais e em Shell, a tendência é que, como a gente não tem mouse, pense nisso no tempo que o cara fazia isso num terminal que não era gráfico, então não tinha como ter mouse. Então, o que é que eles faziam para que ficasse mais rápido? Os comandos tendem a ser bem curtos, bem pequenos, bem acrônimos, né? Porque eles têm que ser fáceis de digitar rapidamente. Eu não quero ficar digitando print working directory. Isso seria muito chato, tá certo? E esse comando nem existe, mas existe print working directory. 3 caracteres, e eu sei, você tem que memorizar, essa é a parte ruim e boa. Por que é ruim? Porque se você esquecer, você não consegue acessar o comando. Se você esquecer como é que você faz aqui, você vai na louca, né? Você clica 2 vezes para ver se funciona. Você clica o botão, não é assim que você faz? Clica o botão direito, vamos ver se aparece o comando aqui que eu preciso dar. Então, você não memoriza nada, você não exercita nada. O terminal te faz exercitar continuamente a memória.
tá certo? Tem um estudo de um psicólogo, um dia desse que eu vi, foi um aluno que me mandou, um ex-aluno, ele sabe que eu gosto muito de terminal, ele disse que fizeram estudos e usuários de computador que usam terminais têm a tendência a ter melhor memória de longo prazo que os usuários, de curto e de longo prazo, que usuários de computadores via ambientes gráficos. Então, vocês querem ficar mais inteligentes, usem os terminais, tá certo? Bom, então PWD é o nosso Print Working Directory, certo? PWD. É esse o comando que eu queria que vocês olhassem. Então, aqui eu sei que eu estou no diretório Home de Dalton, que é o mesmo que está sendo dito aqui, só que de uma forma bonitinha, com a casinha, sei lá o quê. Tá? Dá para a gente enfeitar mais aqui se quiser, mas, bom, é isso. Esse home é isso. E como é que eu entro, então, no diretório EPOL? Vamos ver um segundo comando. Vamos ver o change directory. Claro que eu não vou digitar isso tudo, esse comando não existe, mas tem CD. Change directory. Memorizem esses dois. Print working directory e change directory. Eu estou mudando de diretório para outro diretório. Qual diretório? Esse é o problema, eu não sei qual é o diretório que eu tenho que ir, eu só sei porque eu estou aqui. EPOL, eu sei que ele existe. Se eu voltar para o home, eu vou olhar que tem um EPOL. Mas como é que eu vejo essa listagem, então, aqui dentro? Então, antes do CD, eu vou usar um outro comando, que é eu não me lembro o acrônimo, gente, mas é ls. Provavelmente é list, sei lá o que é o S, System Files. Vou chutar aqui, certo? Só para dar para vocês uma ideia do que é. Esse comando não existe, mas o que existe é ls. ls te lista os comandos, os arquivos que estão no diretório em que você está naquele momento. Como eu estou no PWD, está me dizendo que eu estou no Home Dalton, quando eu digitei ls, o que eu obtenho é justamente uma listagem dos arquivos que eu tenho naquele lugar, especificamente. Certo? Cada vez que eu dou o comando, você vê que o terminal, o computador, responde com a listagem desses comandos. Como eu estou no comando, no terminal que suporta cores, isso já não era mais o VT100, era um VT102, sei lá qual era, que começou a suportar cores, ficou bacana. Ele tem a vantagem de que coloca em azul todos os nomes de arquivos que são diretórios. Então, esse EPOL, por exemplo, aqui que está em azul, eu sei que é um diretório, que é justamente onde eu naveguei naquela hora aqui pelo ambiente gráfico. Então, tá aqui, eu estou navegando para o EPOL, né? E depois eu estava indo, não lembro qual era, BD Crawlers, talvez. Não, não era esse, não. Vou pegar outro menorzinho. BD Crawler Python. Pronto, esse aqui que é menorzinho. Então, vamos tentar chegar no mesmo diretório. Primeiro que eu vou fazer é usar o comando change directory. Mude de diretório em inglês. Como é o nome do comando? CD. CD de change directory. E eu dou um espaço. A forma de conversar nessa linguagem é sempre essa. Você diz um verbo e depois diz o objeto. Parece instruções da gente. Pega água, né? Atende telefone. Mesma coisa. Change directory é Paul. O que eu estou dizendo aqui é, para o computador, estou dando uma instrução para o shell, mais especificamente, dizendo a ele, ei, muda de foco de diretório, muda o current directory. Change directory vai mudar o current directory, né? O diretório atual. O shell sempre tem um diretório onde ele está trabalhando naquele instante. É como se ele tivesse focado ali. É como se fosse essa tela aqui. Ele está nesse cara aqui, nesse diretório. Não naquele outro, não no anterior e não em qualquer outro sistema. Então, vou dar Enter e você vai ver que eu agora, quando eu der PWD, ele vai mudar o meu diretório. Se você tem um prompt bacana como o meu, ele vai te dizer já isso de cara. Olha, quando eu estava antes, lembra? Ele botava um til. E agora ele está botando til e um barra EPOL. O que é que isso significa? Acontece que em Unix, é convenção de todos os Unix chamar o teu home de til. Isso pense nisso como o ícone que tinha para dizer eu estou em casa, tá certo? Na minha casa, tá certo? Então aqui eu estou dizendo o prompt é esse textozinho que o shell imprime toda vez para mim para dizer que está pronto para receber um comando, tá certo? O meu prompt é isso aqui tudinho, ó. Daqui até esse dólar.
Eu gosto do dólar porque o dólar era o prompt original dos shells Unix, e essa parte de cima é a parte que me diz um pouco de informação sobre um pouco mais de informação sobre o ambiente. Ele diz qual é o usuário que eu estou usando, eu posso estar logado como outro usuário, mas nesse caso eu estou usando o usuário Dalton. Ele diz qual é a máquina que eu estou usando, esse aqui é um notebook do projeto Apple, que eu chamei de Apple. E em seguida ele bota um espaço e me diz, eu estou no diretório Apple dentro, esse barra quer dizer isso, dentro do meu diretório home. Ou seja, é a mesma informação que eu tinha aqui, eu tenho aqui do mesmo jeito. Eu posso perguntar para ele se o prompt estiver ruim e ele vai me dizer com PWD, Print Working Directory. Tranquilo? Joia. E por fim, a gente vai dar o ls dentro aqui de novo. Lembra desse ls? É isso que ele imprimiu. O ls lista os arquivos. Eu vou aumentar o tamanho dessa tela, só para a gente... opa, como é? Ainda estou perdido aqui. Aí. Vou aumentar o tamanho dessa tela e vou dividir a tela na metade. Isso é uma das... por enquanto eu não vou dividir, não. Vou só, desculpa, eu dei um Ctrl+C aqui para parar aquele comando que eu estava digitando antes. O Ctrl+C interrompe qualquer comando que você está digitando, na realidade, qualquer programa que estiver rodando. Se você digitar Ctrl+C, ele interrompe, ele digita o Ctrl+C aqui para você ver. Essa é a forma de escrever o caractere Ctrl+C, apesar de que tem 2 caracteres aqui, ele é só a forma de mostrar para você tem 2 caracteres. Internamente, o Ctrl+C é um caractere que diz para o shell, esse é mandado para o shell, diz para o shell para interromper o que eu estava fazendo, e nesse caso, como eu estava digitando um comando, ele interrompeu aquilo lá, tá certo? Então, eu vou agora fazer o ls. Lembram que eu tinha feito um ls aqui em cima? Esse era o conteúdo que eu tinha visto, mas é porque eu estava no home. Aqui a gente vê pelo o contexto onde o ls foi dado. Eu estava no home, no meu diretório de casa. Agora eu estou no home/Apple. Vamos ver o que é que dá o ls. Você vê que o conteúdo é outro. Esse conteúdo agora não é aquele lá em cima, tá certo? Tem outros arquivos. E eu vou agora entrar, deixa eu ver qual era o que eu queria entrar, crawler01 Python. Eu vou entrar nesse diretório, vou usar o comando cd, eu vou digitar crawler01 Python. Aí, lembra que eu disse a vocês que quando a gente usa o terminal, a gente não digita muito, ao contrário do que se pensa? E um dos motivos para isso é que os comandos são pequenos, curtinhos, como cd. Mas tem um outro motivo, é porque o próprio shell ajuda você a digitar. Então, se você disser para ele apenas o primeiro caractere do que você quer digitar e apertar a tecla Tab, ele completa para você se só tiver uma coisa que pode ser completada para aquele comando, começando com aquela letra. Então, por exemplo, eu estou dizendo aqui, cdc. Bom, o CD sabe que o que ele precisa pegar como objeto daquele... Lembre que um comando é basicamente um verbo. Né? Você está dizendo assim, entre no diretório, aí você disse C, digitou C, ele agora pode completar para você. Então, o shell conhece o comando cd e completa para você. Então, eu vou digitar tab aqui. Vou só digitar uma tecla. Né? cd crawler 01 Python foi digitado por ele para mim, não por mim. Então, as pessoas às vezes me vêm digitando no terminal e dizem, mas rapaz, você digita rápido demais. Jorge costuma dizer que eu tenho 20 dedos, né? Dalton tem 20 dedos. A verdade não é essa. A verdade é que eu digito pouco e sou efetivo no que eu consigo, porque eu precisei digitar aí 4 caracteres para conseguir esse texto no terminal, que parece que foi eu que digitei. Vou repetir. C, D, espaço, C, tab. 5 caracteres. E ele digitou o resto. E agora eu posso entrar. Tem várias vantagens nessa forma de digitar. Primeiro, a chance de você errar é muito menor. Porque se eu tivesse digitado, eu vou fazer de conta que eu estava lá de novo. E eu começo a digitar crawlers. Ó, eu digitei rápido aqui. Como eu estou no teclado novo, eu estou errando muito a digitação. Então, você se arrisca menos, porque você tem menos chance de errar. Com tab, você só pode errar aquele caractere, tá certo? Bom, vamos dar um ls de novo aqui dentro desse diretório, para ver que o conteúdo é exatamente o mesmo que a gente vai ver aqui. Ó. Confere. Tem uma coisa chamada B. A primeira coisa da listagem foi B. Está aqui o B. Tem crawler, vamos conferir de lá para cá. Primeiro do terminal para cá. Crawler 01.py. Está aqui. Crawler 01.py. Makefile. Está aqui. Readme.md.
está aqui. Requirements.txt, está aqui. Setup.py, está aqui. Tests, está aqui, um diretório. Vocês estão vendo que ele está em azul? Essa é a forma dele me desenhar ao invés de ícones. Ao invés de ele me dar um ícone do tests com uma pastinha bonitinha aqui, ele simplesmente faz isso colorido em azul e com o tempo você simplesmente memoriza aquilo. Isso é padrão em quase tudo que eu deixar moderno. Azul é diretório. Test requirements.txt, está aqui, ó, outro arquivo. Venv, está aqui outro diretório. Então, essa é a razão pela qual eu não preciso abrir um aplicativo para olhar o conteúdo de um diretório. Vamos ver um comando a mais. Eu vou usar um comando ls e vou passar para ele, lembre que é um verbo. ls é liste os arquivos. Mas eu posso dizer para ele um complemento para aquele verbo. Ele diz assim, olha, lista, mas não lista da forma convencional. A forma como a gente faz isso é passar para o comando, que a gente chama de um argumento, ou um keyword, um parâmetro, através de um espaço. Do mesmo jeito que a gente fez CD e um parâmetro era o nome de um diretório, o ls não vai pegar o nome de um diretório, embora possa, porque eu posso olhar, por exemplo, o conteúdo desse diretório sem entrar nele. Vamos fazer isso primeiro. Vamos olhar o conteúdo do diretório tests. Então, eu posso fazer, lista os arquivos do diretório tests. Aí você vai ver que agora ele está listando o conteúdo de testes. Como é que você faz isso aqui, aqui dentro? Não tem jeito, você tem que entrar em testes para olhar e depois tem que voltar para o diretório anterior. Daqui, eu olhei o conteúdo, mas eu não saí do diretório anterior, tá certo? Eu continuo, se eu der um ls sem o testes, eu continuo no diretório anterior, tá certo? Só aí você já começa a ver que o poder que você tem no terminal é maior do que o que você tem no ambiente gráfico. Fora que você não fica com a mão mexendo de um lado para o outro, vai para o mouse e volta e tudo mais, né? Então, vamos olhar agora a outro tipo de listagem, ls-l. O que isso está pedindo? Eu estou dizendo, me dá uma listagem, mas me dá uma listagem, eu acho que ele suporta até o nome completo do parâmetro, é long, salvo engano meu. Não, é algo parecido. Não lembro como era, mas tudo bem. Eu nem uso as versões longas, porque esses comandos todos têm, depois eu mostro, todos eles têm manuais que vocês podem ler, eu vou passar para vocês, esse é o comando que eu vou encerrar hoje, tá certo? Mas o ls-l é super importante porque eu vou usar direto. O que é que ele faz? Ele te lista o mesmo conteúdo do arquivo, do diretório, desculpem, só que agora com um nível de detalhe muito maior. Isso parece com esses detalhes que tem aqui, só que dá muito mais detalhe do que isso aqui. Então, você vai ver, por exemplo, o tamanho que a gente costuma ver aqui. Vamos ver, 410 bytes de setup. Se você olhar aqui direito, deixa eu fechar um pouco essa janela. Ah, droga. Onde é que eu estava? É Paul Crawler 01. Então, você vai ver que setup tem 410 bytes. E a gente está vendo isso aqui também, ó. Setup.py, 410 bytes. Né? Ele está aqui do mesmo jeito. Só que eu tenho informações adicionais que você não tem lá. Que você não consegue ver facilmente aqui. Você teria que clicar aqui em alguma configuração para ele dar mais detalhes. Aqui ele te dá todo o detalhe que ele puder do arquivo. Então, vamos dar uma olhada rápida em que cada coluna dessa significa em termos de detalhes. Então, a mais à direita é mais fácil. É o nome do arquivo. Imediatamente à esquerda é a última hora de modificação desse arquivo. Então, você vê que esse arquivo aqui foi modificado... Vamos criar... Ou é da criação ou é da modificação. Vamos criar um arquivo só para vocês verem aqui. Eu vou criar ele aqui, certo? Não sei se eu posso criar. Eu queria criar sem usar o shell. Tá, não vou criar agora não. Então, deixa para lá. Essa é a hora de modificação ou de criação, não lembro. Isto é a data de modificação, junto com a hora, né? Você vê, então, foi modificado dia 29 de agosto, às 10h23, ou criado. Foi modificado ou criado 24 de agosto, às 14h21, e assim por diante. Ou seja, essas colunas aqui, vocês já sabem o que são. Esse aqui é o número de bytes que aquele arquivo tem no sistema operacional. A gente vai falar mais para frente de arquivos. Mas um arquivo é essencialmente um conjunto de bytes. A gente vai falar de bytes mais para frente também. E a gente tem aqui o proprietário do arquivo. Você pode estar vendo duas vezes e parece redundância, mas é porque a gente tem dois níveis de propriedade em um sistema Unix. Uma é o usuário proprietário. Esse cara aqui é o usuário, aliás, eu acho que é o primeiro, é o usuário. E o segundo é o grupo proprietário.
No Unix, os usuários participam de grupos para que eles possam compartilhar naquela máquina. Isso é histórico, hoje faz muito menos sentido, certo? Mas a ideia era, como uma mesma máquina era usada por múltiplos usuários, lembra? Você tinha vários terminais ligados num único computador. Isso no Unix também era assim no começo. Então, vários usuários estariam usando simultaneamente aquele computador. Então, quando você tinha essa situação, era bastante conveniente ter um grupo para trabalho. Então, você podia fazer o grupo de prog 1. Então, eu trabalharia no usuário Dalton e me logaria, eu faria parte do grupo prog 1. Quando eu criasse um arquivo, ele diria, ele é de Dalton, mas é do grupo prog 1. Então, se tivesse outro aluno, vamos dizer, Bianca, também tivesse nesse computador uma conta, e ela também fizesse parte do grupo prog 1, ela ia ter um certo nível de acesso àquele arquivo, porque ela também participa do grupo proprietário. Então, esses dois nomes aqui são isso, o nome do usuário proprietário e o nome do grupo proprietário daquele arquivo. Como os computadores modernos são praticamente usados por um único usuário, na maioria dos casos, isso perdeu um pouco sentido, né? A gente tem Dropbox, tem outras formas de compartilhar coisas que estão entre máquinas, não dentro de uma única máquina, como era no começo. Então, hoje o que se faz é, os Unix quase todos te dão um grupo de você sozinho. Então, você vai ter sempre uma coisa estranha assim aparecendo como isso aqui, Dalton e Dalton. O usuário é Dalton e o grupo é Dalton, tá certo? Mas você pode usar a funcionalidade ainda, se você quiser. Então, a gente pode esquecer isso aqui. Isso aqui é uma coisa curiosa, mas eu vou dizer para vocês o que é. Um único arquivo, lembrem, um conjunto de bytes na memória, pode ter múltiplos nomes. Múltiplos nomes. Curioso, né? Esse arquivo só tem um nome, é isso que está dizendo. Esse aqui, por exemplo, tem 2, esse aqui tem 6 nomes e coisas do tipo. Aliás, é isso mesmo? Ou ele mudou aqui? Eu estou falando besteira. Mas, essencialmente, essa é a ideia. LNB para X, ls-l, é exatamente isso. Está vendo que agora eu fiz um novo nome para aquele mesmo arquivo, arquivo X, aquele comando, vocês não precisam aprender esse comando não, tá certo? Por enquanto não interessa não. Quem quiser pode ficar curioso, pode também ir atrás. Eu fiz um link, parece o atalho do Windows. Então, o que eu fiz aqui agora, B é um arquivo que tem 2 nomes, X tem 2 nomes. Qual é a vantagem de um arquivo ter 2 nomes? Tem muitos usos, eu não vou explicar para vocês agora, mas um deles é, eu posso apagar um arquivo sem medo. Esse RM é como eu apago um arquivo. Por que eu não tive medo? Porque, na realidade, quando eu apago alguma coisa, o que ele está apagando de verdade é o nome do arquivo. Ele só apaga o arquivo de verdade quando aquele nome é o último, tá certo? Quando não tem nenhum nome mais restando para ele. Então, é bastante usado em Unix. E, finalmente, a gente tem provavelmente a parte mais importante, que é aqui, em geral, a gente quer olhar quando faz um ls-l, é essa parte aqui meio codificada, assim, porque é código. Ela está dizendo para você, isto aqui é o conjunto de permissões para aquele arquivo. Então, o que é que isso quer dizer? Tem 3 tipos de permissão em um arquivo Unix. Certo? Esses arquivos são conhecidos, aliás, essas permissões são conhecidas pelas letras principais deles, RWX. Então, às vezes, esses bits são chamados os bits RWX. E o que é que essas permissões querem dizer? Elas querem dizer que esse arquivo existe e que o sistema operacional, o Unix, vai permitir você fazer cada uma dessas 3 operações com esses arquivos, se aquela permissão estiver configurada. Então, por exemplo, o arquivo B, ele tem direito a leitura e escrita. Esses 3 primeiros bits dizem o que é que o dono do arquivo pode fazer com aquele troço. Eu posso ler, posso escrever, mas não posso executar, porque não tem o X nesse terceiro bit. E o que é que quer dizer isso aqui? Esses outros 3 são o que os outros usuários do grupo podem fazer. Repito, esses bits aqui perderam sentido, embora se você tiver um sistema, você tem que saber o que é que eles são. Então, os outros usuários do grupo Dalton, que obviamente não tem ninguém, mas suponha que fosse prog1, né, e tivesse o usuário Bianca, como eu tinha falado. Então, o que é que vai acontecer? O que essa configuração, que é bem padrão, diz, ela diz o seguinte: Dalton pode ler e escrever nesse arquivo, mas os outros usuários, Bianca, por exemplo, outro usuário que tiver no mesmo grupo, só pode ler, ele não pode nem escrever, nem executar esse arquivo. Então, isso permitia esse nível de controle do sistema.
E esses outros 3 bits, o que é que são? Bom, para os outros que não são parte do grupo. Então, Unix permite 3 níveis de acesso: o usuário, grupo e os outros. A gente chama exatamente por essas letras: user, group e others, certo? Os conhecidos das permissões UGO, tá certo? User permission são as 3 primeiras, group permission são as 3 em seguida, do mais individual para o mais geral. E esse outro é para o resto dos usuários do sistema. Sim, o resto dos usuários do sistema podem acessar esse arquivo se eles tiverem acesso ao nome do arquivo, tá certo? Bom, eu não vou mostrar a vocês como é que muda essas permissões. Cada aplicativo, quando a gente cria um arquivo, vai setar essas permissões adequadamente. Ah, tem um primeiro bit ainda que eu não falei dele, né? Esse primeiro bit diz qual é o tipo desse arquivo para o sistema operacional. Quando ele tem um tracinho, é um arquivo normal. Quando ele tem um D, ele é um diretório, é um arquivo especial que guarda nomes de outros arquivos dentro dele. É só isso, um arquivo diretório. Então, tests é um diretório. Aí você vê que, obviamente, esse bit é que é usado pelo Bash para colorir isso de azul. Tá aqui, ó, venv também é um diretório, né? Vamos agora fazer a última parte, que é criar um diretório. E vamos sair daqui. Todos vocês vão precisar criar diretórios. A gente vai aprender o make directory, se a gente pudesse ter um nome completo para ele. Não temos esse comando, então a gente tem o comando mkdir. MK de make dir de diretório, que é as nossas pastas. E vamos criar um diretório chamado exemplo aula prog1. Vale esse diretório com um tracinho? Vale. Bash permite perfeitamente, o shell permite arquivos com esse nome. O que é que ele fez? Ele criou o diretório. Se você vier olhar aqui, você vai ver que a gente vai achar o diretório que a gente acabou de criar. Vamos criar um segundo, só para a gente ver criando ao vivo. Então, está ali a listagem, e a gente vai fazer o comando aqui, mkdir, exemplo, vou usar o tab para ele completar para mim. Certo? Só que eu vou mudar prog1, diretório 2. Vou botar um pedaço a mais no nome. Vou dar Enter. Você viu que criou aqui, automaticamente, o nome do diretório. Vamos entrar nele, ou num deles, né? E o ambiente gráfico me diz, de uma forma bem bonitinha, que o diretório está vazio. Vamos entrar no outro. Ele está vazio do mesmo jeito, tá certo? Vamos entrar num desses diretórios por aqui. Exemplo, aula prog1. ls, eu estou usando o tab, por isso que eu estou sendo rápido, tá certo? ls mostra tudo vazio. Vamos dar um ls-l, só para ver uma coisa. Você vê que a gente agora não tem nada sendo listado, e a gente tem o total de bytes, se não me engano, do diretório. Como é que eu volto para o diretório home? Eu me esqueci de dizer isso, eu usei e nem falei. Não sei se vocês notaram, eu estava no diretório Paul Crawler 01 Python, e eu digitei cd sem nenhum parâmetro, sem nenhum argumento, e dei Enter. Quando eu faço isso, quando eu digo change, lembrem, directory, decorem isso. Né? Quando você digitar cd, pense em change directory, certo? Isso facilita a memorização. Quando eu dou change directory e não digo para onde, o Bash entende que você quer ir para casa, tá certo? Essa é a lógica, volta fácil para casa. Isso é bacana quando você está em diretórios bem profundos, né, lá dentro do sistema, e você quer voltar rapidamente para casa, tá certo? Então, vamos entrar agora em cd exemplo aula prog1, eu digitei com tab, por isso que é tão rápido. Vamos dar um ls, não tem nada, e eu vou finalmente criar um arquivo com Vim. O Vim é um editor de texto de terminal, só que ele, ao invés de ser por linha, como esses aí que vão passando um comando abaixo do outro, ele ocupa a tela toda. Então, você vai ver, decora essa tela aqui, eu vou entrar e sair do Vim. Quando eu entrar no Vim, ele usa uma outra memória para digitar a tela, isso é a tela de uso do Vim, aqui eu posso fazer o meu arquivo, eu vou sair, certo? Esse é o comando para sair, depois eu explico o Vim, não é o momento da aula do Vim. Mas você vê que quando eu saio do Vim, aquela tela onde eu estava volta para cá. É como se eu tivesse digitado o comando Vim e nada tivesse acontecido, porque o Vim usa o terminal inteiro de uma forma diferente dos programas do Bash e dos programas de linha de comando, tá certo? Que outro comando interessa? Mais um, é o último, como eu disse, ia terminar com ele, é o comando man. O Unix tem um comando super importante, são os comandos, aliás, man e inf. Esses dois comandos são a base para você entender
comandos do próprio shell. O Unix sempre veio com os manuais dentro dele. Então, man é o comando para acessar o manual. Você vê que digitador, né, sempre com preguiça, em vez de digitar manual, a gente prefere man, tá certo? Naquela época não havia completion, então se hoje fosse manual, completion é essa coisa do tab que você digita e ele completa para você, tá certo? É chamado completion, é uma feature dos shells. Então, se existisse completion, talvez a turma tivesse botado nomes de comandos mais longos. Mas man é o comando clássico para pegar o manual de qualquer outro comando. Você pode, inclusive, pegar o manual do manual. Então, quando eu digitar man e botar um nome de comando, eu vou para o manual daquele comando. Se eu digitar só man, ele vai te reclamar de qual página do manual você quer, né? Qual página você quer usar. Aí ele te sugere, inclusive, man. Pelo menos tenta ver como é que você usa o manual, né? E aí você vai ver que ele te traz para a página, né? Você vê que não tinha nem web naquele tempo e essas coisas já aconteciam. Curiosamente, hoje se você digitar no... Opa, desculpem, não é aqui que eu queria ir, não. Se você digitar no Google, aliás, eu já estava no Google, né? Mas vamos lá. Se você digitar no Google man, você vai ver que ele te leva fácil... Não, man pode ser não, porque ele se confunde. Mas man, LS, vamos ver o manual do LS. Você vê que ele, em geral, vai te levar para páginas do manual, né, várias outras páginas de outras distribuições, cada distribuição tem sua página, em geral elas parecem muito, e o formato é o mesmo. Né? Você tem várias seções clássicas. Aqui te dá o nome do diretório, uma explicação curtinha do que é que ele faz, ele te dá uma visão geral da sintaxe, de como é que ele se usa, depois eu falo de mais como é que funciona, e uma descrição um pouco mais detalhada, já com detalhes dos possíveis argumentos que você pode usar, e as explicações individuais dele. Você precisa ir na web para isso? Não, você pode fazer aqui direto, man, ls. Vai ver que a gente tem essencialmente o mesmo conteúdo. Não deve diferir muito daqui, não, tá certo? Aliás, aqui está igual, pelo jeito, né? Então, você tem exatamente a mesma coisa. O que é que acontece? O man é o estilo Vim, ele toma a tela toda, você viu? Eu vou entrar de novo, man ls, ele toma a tela toda. Então, você precisa aprender somente duas coisas. Como é que você desce para baixo nesse manual, setinha para baixo é suficiente, né? E seta para cima. Quem for usuário do Vim, pode usar os comandos do Vim, do VI. Então, K para subir, J para descer, e Q para sair, Q de quit, tá certo? Esse comando você tem que saber de qualquer maneira. Ele, inclusive, diz aqui embaixo, olha, pressione H para ajuda, ou Q para sair, Q de quit. Então, se você tiver dúvida, como é que eu faço mesmo para usar o CD? Man, CD. Bom, CD não tem manual, desculpa, peguei logo um que não tinha. Porque o CD é um comando interno do Bash, ele não chega a ser um programa. E como ele é tão trivial, acho que a turma nem se preocupa em fazer manual para ele. Poderia ter. Man, mkdir, vamos ver se esse tem. Tem. Então, você digita aqui, você vai ver o nome, sinopse, argumentos, autor, quem foi escrever esse código, detalhes aí, bastante, tá certo? Um outro sistema de manual é o Info, tá certo? Ele também é bastante bacana e ele te oferece, às vezes, um texto mais, tipo hipertexto. Você vê que tem uns links aí, e você pode navegar nesses links, pegar aqui, ó, eu tô em cima de um link, esse sublinhado, Note Common Action. Vamos pegar esse Note File Permissions. Eu vou clicar aqui, você vê que quando eu dou Enter, não é clicar, né? Não é para mouse. Quando eu dou Enter, eu navego para lá. Como é que você sai do Info? Mesma ideia que de Quit, tá certo? Esses dois comandos vão te dar acesso a muito aprendizado do Shell. Não tenha medo, você não tem como quebrar alguma coisa usando o Shell. Eu disse que ia terminar com man e esqueci de uma coisa. Tem um comando a mais que a gente vai aprender a usar, mas nem é agora, para dizer a verdade. A gente vai usar primeiro o Replit. A gente vai usar o Python, que é um comando que a gente instala no computador. Comando é quase sinônimo de programa, viu, gente? Um comando no computador é um programa, lembrem, tudo construído em cima daquela ideia de camada de abstração. Python é um comando que a gente instala, você vai ver que aqui o meu Python não existe, porque eu preciso digitar Python 3, que é o que eu instalei, que é melhor, certo? Então, você vê que agora eu estou no Python 3. Quando eu entro no Python 3 diretamente, eu entro no shell do Python 3. Agora que vocês já sabem o que é um shell, o shell é um programa que agora está respondendo aos meus comandos lá do lado do computador. Então, o Bash se afastou
entregou o controle do terminal ao Python, e o Python é que está no controle agora. Então, quando eu estou dentro de Python, os comandos que a gente acabou de aprender para o shell não valem. ls, ele disse que não sabe o que é. mkdir, não sabe o que é. Clear, não sabe o que é. Porque quais foram os outros comandos que eu ensinei? Man, não, ls. Tudo isso é erro. Se você entrar nesse shell, minha sugestão é que você digite Ctrl D. Você sai do shell do Python. Vê bem, o prompt do Python é esses 3 tracinhos. Olha aqui ele me devolvendo o prompt e eu digitando um comando. Né? Essas várias ocasiões ele me deu um prompt. O prompt do meu shell é esse aqui. Quando eu dei Ctrl D, aí Python foi desligado, o programa que estava atendendo foi desligado, e Bash voltou a atender aos meus comandos e eu voltei para o normal. Se eu der Ctrl D no Bash, você vai ver que ele vai fechar a conexão, e quando o terminal não tem um programa do outro lado, o próprio terminal fecha. É isso. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Foi mal, demorei muito mais do que devia. Vocês já devem ter outra aula. Vou parar de gravar e vou aceitar as perguntas fora da gravação.